Bom dia, pessoal. Tô aqui com meu cafezinho. Tô aqui na praia, né? Vim passar uns dias aqui de férias, como eu falei pra vocês. Tô aqui com meu cafezinho, o meu livrinho. E eu queria conversar um pouquinho com vocês antes de sair sobre esse livro aqui. Eu pego um pouquinho pra ler sempre pela manhã. Meu horário favorito de ler pela manhã, né? Eu amo ler pela manhã. Então, eu peguei aqui o livro pra ler. E eu pensei de fazer assim, da gente fazer assim. Eu quero comentar um trecho que eu acabei de ler aqui, mas eu pensei da gente fazer assim, uma série, de eu voltar aqui e comentar outros trechos que eu gostei, outros trechos que eu achei interessante. Eu posso voltar aqui e compartilhar e criar aí uma sériezinha do Desassossego, né? Então pensei da gente fazer isso. Hoje eu quero comentar um trecho que eu li aqui que é muito pertinente e assim, ele casa muito bem com o meu momento atual. Eu acho que esse livro, ele tem essa questão, né, eu acho que independente do momento que você estiver passando, esse livro vai ter uma mensagem para você. E essa mensagem que eu li hoje diz exatamente isso, sabe? O meu momento atual e, e o que eu li aqui. Então eu queria compartilhar com vocês. Mas antes de compartilhar sobre o trecho, eu quero comentar um pouquinho sobre essa edição e também sobre o livro do Desassossego, né, em si, porque é relevante comentar sobre isso. Fui ali deixar meu cafezinho de lado para pegar essa preciosidade aqui, chamada Livro do Desassossego, nessa edição incrível, incrível, da Tinta da China Brasil. A minha escolha por essa edição, ela na verdade nem foi tanto assim pela editora. Eu cheguei na editora através do organizador, né, dessa edição, que é o Jerônimo Pizarro. O Jerônimo Pizarro, ele é uma grande autoridade em Fernando Pessoa. Para mim, ele é o maior nome, né, em Fernando Pessoa. Ele é um grande estudioso, ele é muito renomado. E assim, em todas as pesquisas que eu fazia, eu só voltando um pouquinho, eu tive uma fase bem obcecada por Fernando Pessoa ano passado. Eu li exatamente em julho do ano passado, eu estava lendo Mensagem, e agora eu estou lendo outro livro do Pessoa, né, em julho, nas férias. Estava lendo Mensagem, e assim, quando eu li Mensagem, eu fiquei uma fase bem obcecada por Pessoa, então eu fiz muitas pesquisas, né, inclusive quem quiser saber como eu faço minhas pesquisas, como eu chego até esses autores, esses estudiosos, tem lá no meu Instagram. O Instagram eu não estou mais usando, gente, eu não estou mais nem com o aplicativo, mas eu não desfiz a conta porque tem conteúdo lá, eu acho que pode ser interessante para alguém, pode ajudar alguém, então deixei o conteúdo lá. E também ele serve de link para o blog, né? É mais fácil alguém achar o Instagram, eu acho, do que o blog, não sei. Então, resolvi deixar a conta lá ativa, mas eu não estou usando, né? Mas lá tem um destaque chamado pesquisas. Lá eu mostro assim, passo a passo, bem detalhado, várias ferramentas que eu utilizo para fazer pesquisa. Né? E foi justamente nessas pesquisas que eu estava fazendo ano passado, do Pessoa, do livro Mensagem, que eu cheguei ao anônimo do Jerônimo Pizarro. Ele é sempre referenciado nos artigos, ele é sempre citado por quem está fazendo teses, quem está estudando Pessoa. E assim, eu queria muito, muito uma edição organizada por ele. Até então, eu não conhecia, na verdade, eu conhecia a edição, mas eu não sabia que era organizada por ele. Eu vim saber depois, que aquela, eu vou deixar aqui a capinha para vocês verem se eu consigo, que eu não sou muito boa com essas coisas de edição. Mas é aquela capinha rosa da Todavia, pronto. Aquela rosa da Todavia é uma excelente edição, semelhante a essa aqui, porque ela tem a organização e o prefácio do Pizarro. Então, assim, para mim, o nome dele estando lá como organizador, para mim já vale o dinheiro investido na edição, porque eu vou até falar sobre isso. Eu gosto muito da proposta editorial dele, né? Que também, além dele ser um grande estudioso, ele é um grande editor, e eu gosto muito da proposta editorial que ele coloca aqui e que ele coloca também nessa edição rosinha da Todavia.
Mas até então eu não conhecia, né, o Pizarro, e eu cheguei ao nome dele através desses estudos paralelos que eu fiz. E nossa, assim, tudo que eu li dele é fantástico. Eu li muita coisa dele, eu li ensaios dele. Tem um livro, inclusive, dele de ensaios. Eu não tô com ele aqui porque eu não tô em casa, né? Mas eu falei dele no Instagram também. Eu acho que no destaque eu mostrei. Mas o nome é Ler Pessoa. É um livro de ensaios do Jerônimo Pizarro sobre o Fernando Pessoa. E ele, inclusive, tem um ensaio maravilhoso sobre o livro do Desassossego, onde ele fala justamente sobre essa proposta editorial, né? Então eu fui atrás, né, assim, de uma edição organizada por ele. Eu tinha visto um artigo onde mencionava essa edição aqui da Tinta da China. E foi quando eu cheguei até essa editora e eu me encantei pelo projeto gráfico, que é maravilhoso, pela proposta. Essa edição aqui, ela da capa preta, que é a capa dura, essa coleção, né, capa dura, ela tem o português da época do Pessoa. Mas eles têm uma outra linha, que é uma capa branca, que é brochura, e aí já é o português atualizado, né? É o nosso português. Mas esse aqui é o português da época do Pessoa. E eu queria muito essas edições aqui. Por ser capa dura, por ser o português da época do Pessoa, por ter os facsímiles dos originais, né? Tem aqui os facsímiles dos originais também. Mas ela é uma edição que ela estava esgotada há muito tempo. Gente, eu acho que essa foi a minha maior loucura literária, assim, porque eu comprei praticamente toda a coleção. Eu tenho esse aqui, o livro do Desassossego, tenho a poesia completa do Caeiro, a poesia completa do Álvaro de Campos. Eu tenho um que é muito maravilhoso, que são só sobre os heterônimos, né, que também é do Pizarro, essa coleção. São 36 pessoas de Pessoa, o nome. Também tem um outro livro maravilhoso dessa editora aqui também, que também é do Pizarro, que é Como Fernando Pessoa Pode Mudar a Sua Vida. E, inclusive, eu pretendo fazer também uma série sobre ele aqui. E assim, só que esse aqui eu não tinha conseguido comprar. Todos os outros eu comprei por um preço muito caro, muito caro, muito caro. Porque, como eu disse, são livros que estão, né, há muito tempo esgotados. Só que eles começaram a relançar. E esse livro aqui, maravilhoso, apareceu na Amazon, no Prime, por R$100. Gente, eu não acreditei quando eu vi esse livro por R$100. Porque, tipo, só pra vocês terem uma noção de valor, só na do Caeiro não, do Álvaro de Campos, eu acho que eu paguei, tipo, R$700 no livro. Paguei, gente. Sou louca. Me julguem, mas assim, quem nunca fez uma loucura literária, né? Eu acho que essa foi a maior que eu fiz. Mas eu queria muito a minha coleção completa dessa edição, do Pessoa, dessa edição, dessa editora, né? E do Pizarro, tem o nome dele lá, eu queria. Mas eu não consegui comprar de jeito nenhum a do Ricardo Reis. Nem tá esgotado no Brasil, tá esgotado na editora de Portugal. Tá esgotado em todo lugar, meu filho. Nem por preço de ouro você consegue comprar. Mas vai ficar faltando essa aí em breve, se Deus quiser, eu consigo completar a coleção. Mas vamos voltar aqui para a edição do Desassossego. Aí eu fico sempre acompanhando essas edições. Tem um ano que eu acompanho, né, essas edições. E quando eu vi essa aqui na Amazon por R$100, eu disse, chegou meu momento. E por isso eu decidi fazer a releitura, porque eu queria muito reler nessa edição do Jerônimo. Depois que eu já tinha me apaixonado pela Tinta da China, né, pela editora, pela proposta da editora, eu descobri que aquela da Todavia, ela é com organização e prefácio do Pizarro. Mas aí eu já estava encantada com a Tinta da China, eu já queria minha coleção completa dessa editora. Mas eu presenteei uma amiga minha com justamente essa edição da Todavia, né? Eu acho assim que se você está procurando uma boa edição brasileira para ler o livro do Desassossego, é a edição que eu indico. Eu acho que ela é a melhor edição que tem no mercado hoje. E eu vou explicar por quê. Porque ela segue a mesma linha editorial, né? Que é a linha que o Pizarro segue, a mesma linha editorial dessa aqui. Essa edição, ela segue a proposta da edição crítica de 2010, né? A edição crítica portuguesa do livro Desassossego, que foi lançado em 2010. O Pizarro, ele diz uma coisa, tem um ensaio dele que ele fala assim, que há certas constatações que você só consegue perceber através de uma edição crítica.
E ele diz que foi justamente isso que foi percebido com o livro do Desassossego. Através desse estudo, dessa edição crítica, percebeu-se que esse livro, na verdade, são como dois livros independentes, né? Um primeiro livro, mais da fase mais decadente, né, decadentista, que vai ali de 1913 a 1920, né? E depois um segundo livro, aí um livro já mais modernista, né? Que vai ali, uma segunda fase, um segundo livro mais modernista, que vai ali de 29 a 34. E esse primeiro livro, essa primeira fase, né, que vai ali de 1913 até 1920, eles atribuem a autoria ali a Vicente Guedes. E o Bernardo Soares, né, que é o segundo coautor aqui do livro, ele só vai aparecer nos fragmentos a partir de 29, que é nessa fase mais modernista do livro. Quer dizer, é numa fase tardia que o Bernardo Soares, ele aparece no livro. Então, o que é que o Jerônimo Pizarro, ele fala que a melhor forma de você ler o livro do Desassossego é justamente nessa ordem cronológica, que é a ordem que ele propõe aqui. Tanto que aqui nessa edição, você tem a data lá do fragmento. Inclusive, ele bota 1900, tem um ano, né? Então, você tem os fragmentos ali de 1913, 1914, vai até, né? Vai passando. E aí ele bota um ponto de interrogação, né, no ano, porque é uma provável data, né? É uma ordem mais cronológica possível. Mas ele diz que essa é a melhor forma de ler, e não essa forma por aproximação temática, que eu acho que é a forma mais comum, né, de estar aproximando fragmentos de uma fase mais tardia com uma fase mais recente, uma fase mais tardia com uma fase mais, né, mais decadente com uma fase mais modernista. Essa aproximação por questão de temas. E ele disse que isso, tem uma parte que ele fala em um dos ensaios dele, que isso é uma tentativa inclusive, de minimizar a coautoria do Vicente Guedes. Como se fosse necessário, gente, eu tô na praia, então fica passando direto veículos, né? Como se essa tentativa de... Aí ele vai falar que essa tentativa de minimizar a coautoria ali do Vicente Guedes, ela é como se fosse para dar mais unidade ao texto, só que essa unidade, ela já acontece e sempre acontecerá, não é no nome Fernando Pessoa. Quem dá unidade a tudo isso não é um heterônimo, é Fernando Pessoa. Então, ele fala isso, né? A proposta editorial dele é essa, de ler nessa ordem cronológica, né? Para perceber uma coisa que ele vai dizer que é a grande descoberta poética da segunda fase, da fase mais modernista do livro. E ele disse que sem essa individualização dos dois livros, você não consegue perceber a grande descoberta poética da segunda fase do livro, que é Lisboa. A primeira fase do livro, o Fernando Pessoa, ele vai tratar aqui os estados de alma como coisas. Só que na primeira fase do livro, essa fase mais decadente, as paisagens, né, elas são abstratas, elas são mais abstratas. Esses estados de alma, eles são como que fossem mais vagos, né? Ele não tem uma concretude neles. Já na segunda fase, que é essa fase modernista, com essa grande descoberta poética que é Lisboa, ela vai dar justamente esse concreto para esses estados de alma. Esses estados de alma agora não acontecem mais isoladamente, eles acontecem em um lugar,
específico, em uma rua específica, mas que também pode ser qualquer uma, né? Então ele vai dizer que a grande descoberta dessa segunda fase é Lisboa, né? Dessa fase mais ali do Bernardo Soares, mas que isso só foi possível perceber com a edição crítica. E é isso que ele faz aqui. Ele separa uma primeira fase mais decadente de uma segunda fase mais modernista. Então, assim, e eu acho que vale muito a pena a gente ter esse conhecimento, a gente perceber essas coisas quando a gente vai ler um livro, perceber como essa proposta editorial, principalmente em um livro como esse, que é tão estudado, né, que é tão referenciado, vale a pena a gente entender isso. E o Jerônimo Pizarro, ele vai dizer isso, que essa segunda fase, mais tardia, mais modernista e mais produtiva, né, que são mais fragmentos dessa segunda fase, essa segunda fase é o que faz transformar esse livro todo nessa grande obra-prima que ele é. O Fernando Pessoa, se a gente for olhar aí cronologicamente, ele passou quase uma década sem escrever esse livro, né? Ele escreveu essa primeira fase aí mais decadente e encerrando os fragmentos em torno de 1920, e ele só retoma a escrita desse livro 9 anos depois, em 29, já com essa outra proposta e já com Lisboa, a grande descoberta poética, e que vai dar concretude a esses estados de alma que ele traz aqui, né? Então, agora vamos pro trecho que eu li hoje, gente, fantástico, e que eu queria compartilhar com vocês um pouquinho. E o trecho que eu tô falando, nessa edição, é o fragmento 22, mas na edição da Príncipes, eu tô fazendo assim, eu tô lendo nessa edição e no Kindle eu tô acompanhando por uma edição mais com essa outra proposta editorial, né, mais temática, e vou anotando os fragmentos para quando alguém fizer uma referência, eu ter essa noção, né? Então aqui nessa edição é o fragmento 22, mas na edição da Príncipes é o fragmento 326. E ele vai dizer assim: matar o sonho é matarmos-nos, é mutilar a nossa alma. O sonho é o que temos de realmente nosso, de impenetravelmente e inexpugnavelmente nosso. Aí mais à frente ele vai dizer, no mesmo fragmento: o que eu sonho, ninguém pode ver senão eu. Ninguém a não ser eu possuir. Eu achei isso fantástico. Esse verbinho do final, possuir. O que é realmente nosso na vida, né? Fernando Pessoa, ele está aqui dizendo, a única coisa que nos pertence de fato são os nossos sonhos. Quando eu li isso aqui, eu me lembrei imediatamente da leitura de Alice, uma passagem em Alice através do espelho. Gente, eu amo Alice. Eu vou fazer um vídeo depois sobre os livros favoritos da vida, até uma dedicação para a Fê do Fala Fernanda, que ela me pediu esse vídeo. E assim, eu amo Alice. E na hora que eu li esse fragmento, me veio imediatamente um trechinho que a Alice fala lá em Alice através do espelho, que ela vai dizer assim: espero que o sonho do Rei Vermelho, né? Espero que o sonho seja de fato meu e não do Rei Vermelho, porque eu não gosto de pertencer ao sonho de outra pessoa. É algo mais ou menos assim. Eu vou tentar colocar o trechinho aqui na edição também, mas diz mais ou menos assim. E eu achei esses dois trechos, tanto de Alice quanto que eu li aqui, fantástico. Por quê? Porque a Alice, ela tinha essa perspectiva. Ela queria ser a dona do sonho dela, a grande proprietária do sonho dela. E a Alice, ela queria justamente isso. Ela queria ser a dona do sonho dela. Ela disse, eu não quero sonhar o sonho de outra pessoa. Eu quero ter os meus sonhos, né? Ela queria ter esse protagonismo. E aqui, Fernando Pessoa, ele vai dizer exatamente isso. Ninguém, a não ser eu, possuir. Só eu posso possuir os meus sonhos. É o que de fato me pertence, são os meus sonhos. E eu acho isso muito significativo, porque é o que a maioria de nós a gente não faz.
né? A maioria de nós, a gente vive as expectativas dos outros, né? Nós não vivemos os nossos próprios sonhos, vivemos as expectativas dos outros. E o Fernando Pessoa, ele vai dizer isso aqui, né? Matar os nossos sonhos é nos matar, né? E assim, viver sonhando, viver o sonho, não é viver na expectativa de, né? Tem uma diferença aí, porque quem sonha, age. Quem sonha, age. Se coloca em ação, né? Quando a gente tem um sonho, a gente se impulsiona na realização dele, a gente se mexe, né? Quando a gente vive os sonhos de outras pessoas, quando a gente vive as expectativas dos outros e não os nossos próprios sonhos, a gente se estagna, né? A gente vive uma vida não vivida, a gente vive uma vida na expectativa de, né? Inclusive, isso também vai nesse artigo que vai sair nesse post, que vai sair no blog, que é o mesmo que eu falei sobre Noites Brancas, tem uma referência em relação a isso também. Mas assim, quem sonha, age, se coloca em movimento para realizar. E por que eu disse que isso veio muito com o meu momento presente? Foi assim, caiu como uma luva pro meu momento atual. Porque assim, eu sempre tive um sonho de seguir numa carreira acadêmica, né? Fazer um mestrado, fazer um doutorado, eu sempre tive esse desejo. Eu até comentei sobre isso no meu vídeo de apresentação. Mas, por questões mesmo da vida, eu acabei optando pelo concurso público. E eu percebi, em todos os anos que eu tenho aí de serviço público, que de alguma forma o serviço público, ele me estagnou. Eu fiquei muito tempo confortável nessa posição que essa estabilidade do serviço público oferece, né? E eu acabei não vivendo o meu sonho, não me colocando em ação para o meu sonho. Quando foi em 2022, eu decidi voltar a estudar filosofia. Voltar a estudar filosofia não, voltar a estudar, e escolhi estudar filosofia, né? Eu já tinha uma vida ampla de leitura, de forma leiga, né? De leituras tanto literária quanto de filosofia. Eu já tinha aí alguns aninhos já nessa jornada, mas eu queria cursar uma graduação para me dar um pouco mais de unidade ali no meu estudo. Eu já estudava filosofia antes, mas eu estudava assim, de forma muito aleatória, né? Então eu queria cursar uma graduação para dar mais unidade ao meu estudo. Mas depois eu percebi, né, em 2 anos aí de curso, metade da minha graduação já realizada, eu disse, por que eu não pego essa oportunidade e não corro atrás do meu sonho de fazer aí um mestrado, de fazer um doutorado após a graduação? E uma das coisas que me impedia de me colocar em movimento de realizar o sonho, porque é isso que eu falei, quem sonha age, quem vive as expectativas alheias se estagna, eu fiquei um tempo muito focada no externo, digamos assim, e por uma questão de bobagem mesmo, confesso, eu acabei deixando de lado esse sonho do mestrado, do doutorado, que é a questão de uma crença que eu acho que toda pessoa, depois dos 40 anos, ela tem essa fase, mas eu acho que especialmente mulheres 40 mais. Se tiver alguma mulher 40 mais aí me ouvindo, me diga que eu não estou sozinha. Mas eu acho que todo mundo vive essa fase após os 40 anos, que é achar que não tem mais tanto tempo assim para correr atrás de algumas coisas. Eu confesso que essa crença me paralisou um tempo, né? E o pensamento que me ajudou a sair dela foi justamente
estudar tanto sobre o tempo, ler tanto sobre o tempo, eu leio tanto sobre o tempo, eu leio tanto sobre isso, e eu tava me estagnando, sem perceber, por algo que tá fora de mim, né? O que é que tem a ver a idade da pessoa, mas eu confesso que eu tive essa fase. E assim, e o pensamento que me ajudou a sair dessa minha bolha, assim, nessa minha cabeça, foi pensar o quê? Tá, eu vou terminar minha graduação aí com 49 anos, com 50 anos eu entrei no mestrado, né? Vou botar aí uns 10 anos entre mestrado e doutorado. Gente, eu tô assim, só pensando alto aqui com vocês. Então, assim, com 60 anos eu terminei aí o doutorado, né? Então, um pensamento que me ajudou foi: o tempo vai passar, de qualquer jeito, né? Se Deus quiser, chegarei aos 60, né? De qualquer forma. Então, eu posso chegar aos 60 com o meu doutorado concluído, ou chegar aos 60 com essa lacuna na minha vida, né? Sem ter corrido atrás do meu sonho, sem ter vivido o meu sonho, sem ter me impulsionado na realização e ter vivido na expectativa de, né? Então, isso me ajudou a sair dessa bolha. E quando eu digo que quem sonha age, né? Isso é muita verdade, porque quando eu me tornei Alice, quando eu me apropriei do meu sonho, quando eu me tornei dona do meu sonho, eu disse: esse sonho é meu e eu vou realizar. Eu me coloquei em ação. Então, eu mudei de instituição de ensino, vou atrasar minha formação aí em um ano, mas eu mudei de instituição de ensino, eu fui para uma instituição de ensino que vai me dar mais respaldo para um mestrado e para um doutorado. Inclusive, se eu quiser continuar num mestrado e num doutorado particular na mesma instituição, eu teria a oportunidade, porque eu acho que questão de sonho é sonho, né? A gente tem que não, aquela coisa, sonho não tem preço, tem valor, né? Então, eu não descarto uma possibilidade de um mestrado e um doutorado particular. Não descarto. E a questão do tempo se tornou tão pequeno, porque assim, eu coloquei o meu foco na vivência do sonho, sabe? Não no resultado dele. E era essa mensagem que eu queria deixar, essa reflexão sobre esse livro. Tanto de Fernando Pessoa, né? Nada é nosso, gente, nada é nosso. Eu falei sobre isso no livro de Noites Brancas. Tudo é temporário, tudo é emprestado, nada é de fato nosso. Nossos filhos, nosso relacionamento, nossos amigos, nada é de fato nosso. Tudo que é de fato nosso vem da nossa subjetividade. Tudo que é de fato nosso, né? E os sonhos estão aí entre essas coisas. Então, nos tornemos Alice, nos tornemos donas dos nossos sonhos, proprietários dos nossos sonhos. E vamos viver essa vida vivendo, né? Viver uma vida vivendo e não uma vida esperando, uma vida na expectativa de.